é o maior emagrecedor. Chegou a 17% de perda de peso dos pacientes em um ano. Está esgotado no mercado brasileiro de 1 miligrama por conta de superprescrição. Eles faziam com que, após um ano, os pacientes, 89% dos pacientes mantinham um peso perdido. Que ele fala tem diferença de tipo de fome, é isso? É isso. Ué, é o fenótipo do paciente com a fome. Não, então, peraí. Essa daí para mim é novidade. Então, hoje tem 4 tipos de fome. Então tá, primeiro tipo, qual que é? Você não está com fome, você está com vontade de comer, mas você quer comer alguma coisa específica. O motivo desse trabalho qual foi? Todo médico, ao receber a notícia de um remédio emagrecedor novo, como, por exemplo, o Wegovy, qual é o apelo que se chega? O Wegovy é o maior emagrecedor. Chegou a 17% de perda de peso dos pacientes em um ano. Só que a grande dificuldade de quem lida com a obesidade de forma real e entende que isso é uma doença crônica, entende que não é a droga que vai emagrecer mais, não é o fármaco que tem o potencial de melhor emagrecimento, não é uma terceirização no processo. É o saber, daqui a um ano, esse paciente ele manteve o peso? Qual é o nível de adesão que eu vou ter? Então, existiam alguns preditores em relação à escolha do melhor remédio baseado na perda de peso nos primeiros 3 meses. A gente pressupunha que o paciente que perdia mais de 5% de peso nos primeiros 3 meses, que aquela medicação era mais eficaz. Só que era um chute. E você acaba usando drogas e fármacos que são sempre as mesmas opções, como, por exemplo, a gente vê hoje acontecer com o Ozempic. O Ozempic está esgotado no mercado brasileiro de 1 miligrama por conta de superprescrição. Tanto pacientes como médicos, eles acham que o Ozempic é uma mágica no processo de emagrecimento, e não é. O que esse trabalho mostra para a gente é exatamente isso, ele quebra um paradigma e pouquíssimos médicos têm acesso a esse trabalho. O que eu faço é destrinchar esse trabalho, ensinar o médico sobre a farmacoterapia da obesidade, a melhor escolha e mostrar o quão assertivo isso é no sucesso da manutenção. É muito mais efetivo a taxa quando esse trabalho ele comparou 800 pacientes que foram analisados por 400 médicos, 200 médicos, eles faziam o teste, eles eram treinados a identificar o paciente que tinha as questões relacionadas a cada aspecto da fome, e os outros não eram, eles faziam de acordo com o resultado deles. Os médicos que guiam a escolha terapêutica baseada no fenótipo da fome, eles faziam com que, após um ano, os pacientes, 89% dos pacientes mantinham um peso perdido. O médico que não guiava, ele tinha uma taxa de sucesso após um ano de 30% a 40%. O que mostra que o mais importante do processo não é saber se o Wegovy emagrece mais que a sibutramina ou emagrece mais do que o Contrave. A ideia não é essa. A ideia é saber, para aquele paciente, qual o tipo de fome que ele precisa. E a gente classifica a fome em 4 fenótipos clássicos. A fome hedônica, que é a relação de recompensa com a comida, que ele fala tem diferença de tipo de fome, é isso? É isso. Ué, é o fenótipo do paciente com a fome. Não, então, peraí. Essa daí para mim é novidade. Então, hoje tem 4 tipos de fome. 4 fenótipos de fome. Fenótipos são as manifestações que o paciente apresenta características não genéticas, né, ou comportamentais. Então tá, primeiro tipo, qual que é? É a fome hedônica, é a relação de... ou é o fome emocional. É a relação de recompensa com a comida. É o famoso síndrome do eu mereço. Você não está com fome, você está com vontade de comer, mas você quer comer alguma coisa específica. Ou você até está com fome, mas você não quer comer o que tem ali. Você quer comer alguma coisa que te dê prazer. É uma busca por prazer em relação à comida. A comida ela tem uma relação you-junk, na maior parte das vezes. A comida industrializada, o açúcar. Você troca uma refeição por uma coisa que te dá prazer momentâneo, mas gera, depois disso, uma certa... bastante arrependimento. A fome hedônica ela se caracteriza exatamente por conta disso. O paciente ele pode ter dentro da fome hedônica um hábito compulsivo, mas é o eu mereço. Ele não está com fome, ele está com vontade de comer, e ele acaba escolhendo uma comida que lhe apetece naquele momento, que dá prazer. O segundo tipo de fome é a fome cerebral, que os americanos classificam como fome cerebral, mas a gente classifica como compulsão. Eles classificam essa fome e eles falam o seguinte: qual a quantidade de comida que você comeria no buffet? Eles fazem um questionário para os pacientes para poder fazer com que isso aconteça. E ele vê que
O paciente que tem a fome cerebral, né, mesmo sem fome, percebendo a saciedade, ele continua comendo porque ali a comida é livre, ou porque aquilo ali apetece ele. Então ele come... Está levando vantagem? Oi? Está levando vantagem, mais ou menos isso? Não, não é nem vantagem, não. Ele está comendo aquilo ali porque ele não consegue parar. É a compulsão. Ele come porque aquilo ali dá uma resposta de que é prazeroso, mas ele não percebe o momento de parar. Ele vem a informação de que ele está saciado, mas aquilo ali faz ele continuar. A fome cerebral também se caracteriza pela questão da antecipação. Ele vai comer no sábado, eu vou comer pizza. Quando ele vai se preparar para comer, ele já coloca porções maiores, ele come uma caixa de pizza, ele vai com muita mais voracidade aquilo. É a fome que tem mais intensidade. O distúrbio de saciedade é o terceiro tipo de fome, que é onde existe a maior quantidade de homens e a menor quantidade de mulheres, em relação à distribuição desses quase 800 pacientes analisados. O distúrbio de saciedade é onde o Ozempic entra, o Saxenda, a liraglutida, a semaglutida, que são substâncias, entram. Ele tem um processo de esvaziamento gástrico rápido, tão rápido que ele não produz o hormônio de saciedade produzido no intestino, que é o GLP-1. Ao passar rápido por ali, a produção é tardia, e como ele come muito rápido, essa sensação de saciedade ela não é percebida. O GLP-1 não é liberado. E ao não ser liberado, ele não dá informação de parar. O Ozempic ele serve para esse tipo de fome. Também serve para os pacientes metabólicos, né? O paciente que é metabólico, o obeso, ele pode ter benefício por conta do aspecto metabólico do Ozempic. Mas o que a gente vê acontecendo é que a maior parte dos pacientes usa o Ozempic como primeira opção terapêutica. E o que a gente mais vê, e eu ouço todo dia no consultório, é: usei o Ozempic e não emagreci nada. Usei o Ozempic e vomitei a vida inteira. O Ozempic me emagreceu porque eu só vomitava. E o que acontece com esse ponto? O paciente ele não aprende durante o processo. Ele só para de comer. E ao parar de comer, ele gasta mais calorias do que ele está ingerindo. Quando ele faz muita restrição e tem muita privação, o processo de perda de peso se torna errado. Ele perde massa muscular também, ele não perde só gordura, não gera adesão, não gera aprendizado. Quando ele para de fazer o Ozempic, ele reganha rápido aquilo. E o último tipo de fome é o que a gente chama de slow burning. Na verdade, é o que a gente considera de obesidade sarcopênica. É o paciente que tem pouquíssima massa muscular, que é a sarcopenia, e é obeso. Esse cara gasta pouca energia, é sedentário e tem fome. Ele come mais do que ele gasta. Só que a margem de gasto dele é muito pequena, porque ele tem pouca massa muscular. Quem regula a nossa taxa metabólica basal, o funcionamento do nosso metabolismo, é a massa muscular. Então, imagina ele ser muita gordura, pouca massa muscular. Ele gasta pouca energia e mesmo que ele não coma muito, ele vai engordar. E o tratamento para esses pacientes são diferentes. Existe remédio para cada tipo de fome e quanto mais assertivo você for em relação ao diagnóstico do seu paciente em cada tipo de fome, mais adesão você tem ao processo de perda de peso. Então, o processo da farmacoterapia da obesidade, do tratamento da obesidade, ele não é só a escolha de qual remédio vai fazer esse paciente emagrecer mais. Ele é a escolha de diagnóstico e o médico ele é formado a vida inteira para dar diagnóstico e não para carimbar. O carimbo é uma consequência de um diagnóstico bem feito. E obesidade não é tudo igual. A obesidade ela pode ser muito diferenciada em relação às questões da fome, e o que mostra esses trabalhos é exatamente isso. Quanto mais assertivo você for em relação a essa escolha, mais resultado você dá ao seu paciente.